o dia 19 e o dia 20. Infelizmente ontem eu realmente o corpo pegou. Foram dias intensos de ministração, de palavra, de cantar, de conversar, de gritar, de chorar. E o clima aqui sai de 30 graus para 20, para 13. O corpo não aguentou. Mas o espírito está pegando fogo. Aleluia! E que bom que você está aqui comigo. Eu já vou começar hoje, eu não vou esperar muito, até por respeito a você que já está conectado. Mas hoje nós vamos fazer 2 capítulos. E eu queria que você me ajudasse aqui. Amém. Amém, Dani. Eu queria que você me ajudasse aqui, me lembrando que ao final, eu acabei esquecendo de anotar aqui, eu quero orar com você. Eu fui muito... Perdão, eu fui muito edificado, muito impactado com o capítulo 20, onde o Senhor ministra muitas curas de maneira simples, mas cheio de fé. E eu entendi que hoje nós vamos orar por cura, por enfermidade. Eu quero orar pela tua vida. Nós vamos orar juntos aqui e eu creio que o Senhor pode te curar. Eu creio, porque você vai ver que delícia que é o capítulo 20 do livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais para edificar e para desafiar a sua fé. Vanderlei Júnior, eu tô achando que esse aí é o meu primão. Primo, seja bem-vindo, querido. Eu acredito que seja ele. Então eu quero já orar com você, quero já agradecer a Deus pela tua vida, por você estar aqui. Nós vamos falar do dia 19 e do dia 20. O dia 19 tem tudo a ver com o nosso pedido de oração mais importante aqui das lives, que é em relação às pessoas que estão presas, né? Os irmãos chineses que estão presos, eles estão precisando ali da gente, das nossas orações, e eu quero orar aqui com você por essas pessoas. Eu tenho algumas informações aqui novas. E depois, quando eu migrar para o capítulo 20, eu quero orar por cura. Se você crê que Deus pode te curar até o final dessa live, fica aqui comigo. Eu creio. Depois eu quero ouvir o seu testemunho. Nós vamos orar aqui. Eu creio que você vai ser sarado aqui instantaneamente. Eu creio muito. Eu creio. Eu percebi isso no meu espírito quando meditava nesse capítulo 20. E eu quero fazer isso aqui em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E vai ser poderoso, eu creio. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Aleluia, aleluia. Que delícia estar aqui conectado, Senhor. Esse é o 20º dia de 30 que iremos fazer. Já está caminhando já para o final. O avião já começa a apontar para a pista, já começa a preparar para descer, mas tem sido especiais. Foram dias especiais. Como tem sido especial essas lives. Como tem sido especiais essas lives. No dia 20, Senhor, não tenho dúvida que será poderoso. Que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor. Vem cá, Senhor. Vem participar. Que essa presença que está aqui possa se conectar com a tua presença que está ali do outro lado. E junto, Senhor Jesus, ministrarmos a tua palavra. E percebermos e desfrutarmos da sua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, capítulo 19. Traz a história do pastor Little Joe. É esse pastor aqui, que a gente esconde o rostinho dele. Pastor Little Joe. Por que pastor Little Joe? Porque ele segue os caminhos do Big Joe, que é o seu pai. E essa história, irmãos, ela é interessante. Porque nós estamos vivendo ela agora mesmo. Pelo menos você já sabe disso desde o dia 9 de outubro, quando começamos essas lives e anunciamos aqui de primeira mão, através dos nossos missionários ali na China, da prisão de 30 pastores, entre pastores e membros e líderes da igreja Zion na China. Um levante ou uma mega operação ali do Partido Comunista Chinês, prendendo os nossos irmãos, e
Um ou outro já foi solto, mas o cerco para os pastores, principalmente, se fechou de uma maneira que, só para você ter ideia, a casa deles foram interditadas. Ou seja, o Partido Comunista Chinês expulsou os familiares de dentro das suas próprias casas, interditou a casa. E essa esposa ou esse marido que está para fora com os filhos, a esposa com os filhos, está de favor na casa de alguém, mas também com muito receio, porque a polícia pode ir, coisa do tipo, e até recurso já está faltando. E só para que você saiba, se você quiser fazer parte, todo o BTJ dos escritórios que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, na Polônia, são vários escritórios do BTJ, todos nós vamos enviar recursos financeiros, e se você quiser ofertar para que esse dinheiro chegue até essas famílias que têm os seus entes presos, eu sei que você já está orando, agora chega uma grande oportunidade de você ofertar. Se você quiser fazer isso, depois entre em contato com a gente, por favor, escreve aqui, eu quero ofertar, eu vou te passar o Pix, pelo qual nós estaremos utilizando para enviar diretamente 100% desse valor enviado. Desse valor recebido será enviado para a família chinesa desses nossos irmãos. Eu sei que você já está orando e isso é poderoso demais, e você agora pode contribuir se você puder e assim queimar no seu coração, tá bom? Então a gente fala sobre isso depois. Mas essa história que eu quero falar para vocês aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, irmãos. Adicionar como moderador. Aninha, acho que eu acabei de adicionar você como moderador, hein? Acho que deu certo, tá bom? Mas voltando aqui. Irmãos, o capítulo 19 tem a ver porque, resumindo esse capítulo em uma frase e nada mais, a verdadeira fé não é medida pelos livramentos que recebemos, mas pela coragem de permanecer firmes, mesmo quando Deus parece em silêncio. Uau! A frase desse capítulo que eu resumi é: a verdadeira fé não é medida pelos livramentos que recebemos, mas pela coragem de permanecer firmes quando Deus parece em silêncio. E essa história conta que o Little Joe, esse jovem rapaz que caminhou os caminhos de seus pais, que pregava o evangelho, ele logo cedo também começa a pregar o evangelho de Cristo, ali onde ele está. Ele rapidamente é preso. E na prisão para a qual ele vai, é uma prisão que prestava serviços na mineração. Ou seja, ele ia lá trabalhar nos mais perigosos e exigentes fisicamente na China, que é a mineração de carvão. O governo chinês ele gostava de colocar os cristãos e os dissidentes políticos para trabalhar nas minas de carvão. Era exaustivo demais. Ali segundo a história desses nossos irmãos, ali você tinha cotas de trabalho, mas o seu corpo era exigido ao máximo fisicamente, que muitos não aguentavam, mas a equipe tinha que trabalhar dobrado, às vezes 3 vezes mais, para cumprir aquela cota, para evitarem qualquer ação ou qualquer punição para todos. É engraçado, irmãos, é engraçado não, é interessante, porque não é nada engraçado, é interessante, que muitos irmãos não aguentavam. E ali começava as zombações, eles zombarem, eles perseguirem, eles torturarem. E pegaram, por exemplo, um rapaz lá que ele conhecia e fizeram ele negar o nome do Senhor Jesus, mas ele não negava. Bateram nele. Ele não negava. Torturaram ele, espancaram ele e colocavam ele para trabalhar. Exigiam ele trabalhar nas minas de carvão. Muitos entravam nessas penitenciárias de minas de carvão. Poucos saíam. O pastor aqui, Little Joe, graças a Deus, conseguiu sair. Hoje ele é um dos líderes de uma rede de igrejas lá na China, com milhões de pessoas que servem o Senhor Jesus. Graças a Deus por isso.
Mas ele passou por esse momento de caverna, esse momento de deserto, esse momento de tortura. E ele viu um irmão. E aí agora entra uma história muito interessante aqui. E por favor, não julgue. Lembra, né? Desde o começo, quando a gente lê esse livro, o autor até pede, tudo que você tem construído sobre missões, sobre pensamentos teológicos do Ocidente, desconstrói tudo quando lê esse livro. Esteja com o coração aberto. Um desses irmãos que é torturado por não negar o nome do Senhor Jesus, um determinado dia, ele toma um chute de coturno do policial tão forte na cabeça que acaba trazendo danos cerebrais para ele. Esse irmão não aguentava mais a tortura, não negou o Senhor Jesus. Mas um dia ele desiste, ele não aguenta mais e comete suicídio por não aguentar mais essa vida, por não se importar mais e deu para ele. Ele não negou o Senhor Jesus, mas ele também não aguentou mais e cometeu esse suicídio. O próprio pastor Little Joe conta que durante o Holocausto, aquelas perseguições que aconteciam contra os judeus, muitos eram presos e o sofrimento era tão profundo que ele conta que num filme aqui, Defiance, ou Desafio, que é sobre essa Segunda Guerra, um rabino ele liderou um grupo pequeno de judeus em oração após a morte de um dos seus camaradas, e eles se escondiam ali nas florestas. E esse rabino fez a seguinte oração: Senhor, entregamos os nossos amigos em suas mãos. Não temos mais orações, nem mais lágrimas. O nosso sangue se esgotou. Escolha outro povo. Pagamos por cada um dos seus mandamentos. Nós os cobrimos com lápides no campo. Santifique outro monte. Escolha outro povo. Ensine-lhes as obras e as profecias. Conceda-nos apenas mais uma bênção. Recolha de volta o dom da nossa santidade. No momento mais profundo de sofrimento, muitas das vezes, o desistir é tentador para os cristãos. Mas é aí onde entra a esperança. A esperança que não decepciona. O que eu quero orar para você hoje, por você hoje, que eu quero ministrar no seu coração aqui hoje, é muito forte o capítulo de hoje. É muito forte. É que vai chegar o momento de desistir. A pressão é tão forte. E, irmãos, eu estou falando aqui de pessoas que estavam dando a própria vida, exaustão ao máximo fisicamente, como esses chineses trabalhando em campos de concentração, em prisões. Hoje, os nossos números indicam que cerca de 40 a 60 mil cristãos estão presos em campos de concentração na Coreia do Norte. Hoje, a live é diferente. Porque eu tenho perguntas aqui que faz a gente refletir, que está no livro, que eu quero te fazer aqui, mas não precisa responder. Inclusive, eu peço que você não responda antes de você orar, antes de você ter um dia hoje de consagração ao Senhor, mesmo no seu trabalho, mesmo nos seus afazeres. Que você consagre a sua segunda-feira, que você consagre essa semana para o Senhor. Mas olha que interessante. Será que verdadeiros cristãos perdem a batalha se morrem na prisão, mesmo tendo orado pela libertação? Será que lhes falta fé se não escapam miraculosamente do sofrimento? O pastor Little Joe, ele falava: eu cumpri toda a sentença e consegui sair vivo, mas outros morreram ali. Por que Deus liberta uns e não liberta outros? De maneira miraculosa, como fez com o irmão Yun, mas não fez com o Little Joe aqui. O ladrão da cruz nunca recebeu a promessa dele nessa terra. Ele morreu. Deus não livrou ele ali da cruz. Será que ele foi enganado pelo Senhor? Será que o Senhor não tinha essa capacidade de livrar? Irmãos, não tente se apressar em ter essas respostas. Por que Deus cura um, não cura outro? Por que a gente vê o que está acontecendo? Eu espero que você esteja vendo. Se você está conectado aqui, eu tenho certeza que você está ciente do que está acontecendo na Nigéria.
Eu já vi gente aqui nos nossos canais colocando, cadê a ONU? Cadê esses órgãos? Irmãos, não perca o seu tempo. Fazem parte do mesmo sistema. Agora uma pergunta que a gente às vezes coloca, que a nossa fé chega a ser balançada é, cadê Deus? Onde está o Senhor nessa situação? Não tente se apressar para formular respostas para essas perguntas. Mas ao longo do dia, ore, peça sabedoria, fale com o Senhor. Porque hoje mesmo, irmãos, nós temos muitos irmãos ali na China presos. Sem falar do Irã, da Coreia do Norte, do Paquistão. Temos irmãos, milhares, morrendo na Nigéria. Um genocídio acontecendo e o mundo calado. Mas o mundo jaz se completou aí. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Por isso a frase de hoje é: a verdadeira fé não é medida pelos livramentos que recebemos, mas pela coragem de permanecer firmes, mesmo quando Deus parece em silêncio. Deus está agindo, Deus está fazendo. E aqui a gente se lembra que é o caso do pastor Little John, quando foi perguntado, pastor, o senhor chegou a desistir? O senhor chegou a desejar o desistir e tal? Qual foi o versículo que o senhor se agarrou, que trouxe o senhor para não desistir? E ali foi Daniel 3, 14, 18, que fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente. Deus livrou. Deus livrou. Não da fornalha, mas na fornalha. Mas muitos outros morreram. Mas esses três não. Tiveram o prazer e o privilégio de, sei lá, estar numa sauna com o quarto homem da fornalha. Eu quero te dizer, irmão, irmã, eu sei que como cristãos seremos tentados a desistir, mas há esperança. A esperança é Cristo. A esperança é o Senhor. Nós não desejamos nada nesse mundo. Temos promessas para esse mundo, glória a Deus. Mas nós desejamos o dia de se encontrar com o Senhor e ouvir da boca dele, servo bom e fiel. Vem, vem. Espera por esse dia. Aguarda esse dia. Então vamos aproveitar, como estamos fazendo as manhãs aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso partir para o capítulo 20 aqui, mas antes eu quero orar. E quando a gente vai orar pela igreja perseguida, a gente chama os bebês fufus. Uhul! Sem vinheta hoje mesmo. Mas os bebês fufus a gente chama porque a gente precisa orar pelos irmãos da igreja Zion. Como eu disse aqui no começo da live. Irmãos, eles não só estão presos, como boa parte das famílias tiveram as suas casas interditadas pelo Partido Comunista Chinês. Não podem nem voltar para casa, não tem mantimentos, não tem recurso. Por isso, como uma organização global, nós estamos enviando recursos para a China, lá para os nossos irmãos. Se você quiser fazer parte desse movimento de enviar esse recurso, entre em contato com a gente, por favor. Nós vamos enviar todo o valor que recebermos, toda a doação que recebermos a partir de hoje, dia 20, será encaminhado para a igreja, para os irmãos da igreja da China que estão com os seus familiares presos. Por quê? Porque eles estão precisando, nós estamos orando, e chegou uma carta recente de que agora eles estão impedidos de voltar para sua própria casa, que estão interditadas, têm os seus bens congelados, e eles precisam se alimentar, as crianças precisam se alimentar, eles precisam sobreviver, e a igreja vai fazer esse papel. Que igreja? Você. Aqui no Brasil, eles nunca vão saber quem você é. Mas o seu recurso vai chegar lá. E Deus está vendo isso. Glória a Deus. Então, se você quiser fazer parte, manda uma mensagem, a gente explica como nós iremos fazer. Nós vamos orar. No sábado nós tivemos uma live que foi maravilhosa com o Isaac Liu. E eu não sei se você assistiu, eu recomendo que você assista. Foi muito rápido, foi poderosa. Quando ele ora pela igreja perseguida, ele nos ensinou, e a gente já tem falado isso também, nós não oramos para que a perseguição acabe, porque o resultado da perseguição é algo lindo que acontece. É um mover poderoso que acontece.
Mas o que ele ora é para que haja fogo e ousadia do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos que estão presos. Então eu quero orar com você agora. Eu quero clamar agora por esses irmãos que estão presos ali na China. 30 irmãos. Agora, não só eles, mas as casas deles e os familiares impedidos de entrar na própria casa. É uma retaliação, porque o Partido Comunista Chinês está morrendo de medo da igreja. A igreja está crescendo demais. A igreja está avançando demais na China. Quase 200 milhões de cristãos na China, nas igrejas domésticas. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, Senhor, por esses irmãos, pastor Wang, pastores Esdras ali, da igreja Zion na China, que estão debaixo de forte perseguição. Eu oro agora, Senhor, para que haja a libertação desses nossos irmãos. Mas acima disso, como aprendemos hoje, não é através dos milagres que recebemos durante os processos os livramentos que recebemos, mas de permanecermos firmes, fiéis, mesmo quando parece que o Senhor está em silêncio. É nessa hora que eu quero orar, Senhor, por esses irmãos que ainda estão presos, que estão debaixo de tortura, que estão debaixo de interrogatórios. Eu quero orar, Senhor, para que haja fogo do Teu Espírito. Fogo do Teu Espírito. Que haja, Senhor, ousadia do Espírito Santo na vida deles. Que eles sejam homens e mulheres ali, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Cheios do Teu Espírito Santo. Para que cada processo que está acontecendo ali seja tudo para a Tua glória. O Senhor é poderoso para salvar aqueles guardas. O Senhor é poderoso para ministrar o amor e a graça sobre aqueles guardas. Faz isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que dessa situação o Teu nome seja glorificado. Que a Tua igreja seja fortalecida. E que o mundo tenha a oportunidade de fazer parte desse mover, orando e contribuindo. Meu Deus, que oportunidade nós temos aqui no Brasil, que estamos em liberdade. Nos juntarmos aos irmãos da igreja perseguida, orar por eles e ainda enviar recursos financeiros para aqueles que estão necessitados. Que oportunidade! Assim como Paulo fez questão de mencionar tantas igrejas que fizeram isso. Principalmente, Senhor, igrejas que eram pobrezinhas, segundo o relato de Paulo, mas foram poderosas nos seus envios de recursos financeiros para as missões. Que seja assim na vida do meu irmão agora que me ouve, da minha irmã agora que me ouve. Que ela possa orar, que ela possa interceder. E que agora, Senhor, que umas eles estão precisando, que ela possa, Senhor, enviar recursos para abençoar essas famílias que estão debaixo dessa pressão. Nós oramos em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar e orar pela Nigéria. Você ora comigo? Pai, em nome do Senhor. Esse pastor que está agora viralizando na internet, pregando diante de centenas ali, de dezenas de pessoas mortas, chamando o mundo à atenção do que está acontecendo ali contra os cristãos. Nós oramos pela vida dele, que certamente, Senhor, está sendo alvo agora de perseguição. Nós oramos pela igreja na Nigéria. Salva os nossos irmãos. Liberta os nossos irmãos. Protege os nossos irmãos ali. Eu oro, Senhor, para que eles sejam cheios do Teu Espírito. Que eles sejam cheios do fogo do Espírito Santo. E que eles sejam ousados. Que eles possam ministrar em amor, em graça e humildade, mas cheios dos dons espirituais do Teu Santo Espírito Santo. Eu peço, Senhor, ser com eles em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você deseja a volta do Senhor? Então escreve aí, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele vai voltar. Agora eu vou fazer o capítulo 20, pastor Engwan. Irmãos, é poderosa essa história dele e eu vou rapidamente aqui compartilhar com vocês, porque o que mais me chamou a atenção, o que me aqueceu esse capítulo 20 foi uma ousadia de orar por cura. E eu quero fazer isso por você. Se você conhece alguém que está enfermo, se você conhece alguém que está doente, eu vou ser doido igual esses irmãos aqui, você vai ver por quê. Eu quero que você envie esta live para ela, que você envie esta oração. E eu creio que ela vai ouvir essa oração, ela vai dizer amém e ela vai ser sarada. Eu creio, pois eu quero ouvir os testemunhos. Eu creio. Eu espero que você creia também. A tua fé vai ser encaminhar. Pedir para a pessoa assistir. E ela só vai falar amém. E depois a gente vai ver
os testemunhos. Tamo junto? Capítulo 20 do nosso livro, De Volta para Jerusalém. 30 histórias reais para desafiar sua fé. Fala de algo que mexe com a nossa cabeça. Mexe, irmãos. Porque nós estamos falando aqui do pastor Engwan, que é um pastor que ele hoje é líder de uma igreja de mais de 5 milhões de crentes. 5 milhões de crentes. Mas ele começou e cresceu numa pobreza que não tinha um pau para dar no gato. Que, como dizem por aí. Mas nós não podemos falar mais isso, por causa dos animaizinhos. Peço perdão, senhor gato ou senhora gato, por incitar a violência aqui, tá bom? Mas não quis fazer isso não, peço perdão. Mas, irmãos, essa história é a história da igreja de Linxin, que fica na província de Anyun, lá na China. E ela tem um testemunho poderoso da simplicidade sincera da fé. É forte. A frase que eu resumi esse capítulo é: Deus não busca perfeição, mas corações dispostos a crer. Uma fé simples, nas mãos do Todo-Poderoso, pode transformar o impossível em realidade. Por isso que eu creio que pessoas vão ser saradas, curadas hoje, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Enquanto eu vou ministrando aqui, o seu corpo vai começar a sentir a cura do Senhor. Diga amém. Simplesmente amém, que significa eu concordo com isso. Pelo poder do nome de Jesus, eu vou completar, você vai estar sarado. Depois nós vamos orar e você vai ser completamente sarado em nome de Jesus. Essa igreja ela surgiu ali com a conversão deste querido irmão que seus pais morreram e o seu pai morreu no caso e a sua mãe ele percebeu que ela era possuída por demônios. O seu irmão também tinha transtornos, mas ele não sabia o que era evangelho, não sabia o que era igreja, não tinha crente ali naquele vilarejo, a não ser 6 irmãos, não irmãos de sangue, pessoas, 6 chineses, que eram frutos das missões, dos missionários que haviam sido expulsos pelo Partido Comunista Chinês. E ali, um dos seus tios era crente, mas ele era analfabeto, muito pobre, não tinha Bíblia. A única coisa que ele tinha era parte de músicas que ele lembrava de cantar e sequer lembrava de um versículo bíblico. Mas ele começava a cantar esses coros, esses hinos, e o pastor Engwan começou a aprender, começou a cantar, mesmo sem aceitar Jesus. E começou a ensinar outras pessoas, até o dia que ele é salvo. O Senhor se encontra com ele e ele é salvo. Nesse momento, através das músicas, ele entende que ele podia orar, e ele orava cantando as músicas, ele orava o que estava ali, porque ele não tinha nada. E ele também morria de vergonha, não só de vergonha, mas ele não tinha condições de chamar os pregadores, porque o costume na China era quando você convida alguém, você também o alimenta, hospeda e o alimenta, e depois ele vai embora. Isso é um costume. E interessante que esse é o estilo do BTJ. Nós vamos até você, basta convidar, tá bom? Só dá um alimento, hospeda a gente e a gente volta também, tá tudo bem, tá? Glória a Deus, isso é bênção, é muito, muito especial. Tá aqui uma das razões pelo quais agimos assim. E esse pastor, que não tinha nem o conhecimento total das músicas, começa a orar. E ali ele recebe, um desses pregadores apareceu por perto, ele recebe uma Bíblia. E ali, com aquele pouco que ele tem, ele ora, ele vê os pastores, ele não recebe a Bíblia, perdão, ele vai recebendo esses pastores, esses evangelistas, orando pela mãe, nada acontecia, mas ele vai decorando a oração. Um belo dia, ele começa a orar pela própria mãe, e o demônio vaza, vai embora em nome de Jesus. E aquela notícia começa a pegar fogo. O que é isso? Jesus está salvando, o Engwan está orando e as pessoas estão sendo libertas? Nisso, na aldeia, começa essa notícia circular e Engwan então começa a orar pelas pessoas e os demônios começam a ir embora. As pessoas começam a ser saradas. A cura começa a acontecer.
Porque acredite, irmãos, não ache que doença alguma vem da parte de Deus. Deus não faz isso. Deus não envia doença, isso é fruto do pecado, isso é demoníaco. E Jesus disse que ele veio para desfazer as obras de Satanás. E como Jesus foi e deixou o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que somos igreja do Senhor, foi nos dado essa autoridade através do nome de Jesus e pelo Espírito Santo para orar e fazermos obras ainda maiores. Por isso que você vai assistir essa live e enquanto você está assistindo essa parte, você está sendo curado, nós vamos orar e você vai ser completamente curado, porque eu creio no nome do Senhor Jesus e Ele é poderoso para fazer isso. Mas olha o que começa a acontecer aqui. As pessoas começam a ser curadas e elas não têm Bíblia, elas não têm muito ensinamento, mas elas têm fé no nome de Jesus. E aqui a história conta que uma senhora, ela tinha o seu marido praticamente desenganado, prestes a morrer por causa de uma enfermidade. Ela se decide a batizar e ela coloca no coração. Durante o batismo, aquela água do batismo, eu vou coletar, eu vou dar para o meu marido e ele vai ser curado em nome de Jesus. Ela é batizada. Na hora que ela está sendo batizada, ela está com uma garrafa, ela mergulha a garrafa, enche de água, tampa, corre para casa, dá para o marido beber e no nome de Jesus ele é curado. Quebra todos os nossos pensamentos, todas as nossas estruturas. Meu Deus do céu, irmãos do céu, que coisa de doido é essa? Tem outro, que eles receberam uma Bíblia, chegou uma Bíblia até eles, e eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam ler, eles não tinham entendimento nenhum, mas eles sabiam que Jesus podia curar, que a Bíblia tinha poder, que era a palavra de Deus. E aí muitos dormiam e acordavam curados. Outros era colocar a mão na Bíblia, eles oravam em nome de Jesus, eles eram curados. E outros, haviam filas que as pessoas iam e davam bibliada na testa. E as pessoas eram curadas, eram saradas. Que é isso, Danilo? Que doideira é essa? Irmãos, são milagres. Milagres não se explica. Milagre, ou você crê, ou você não crê. Interessante, irmãos, que mesmo eles fazendo coisas que aos nossos olhar está diferente, mesmo que ao nosso olhar fica estranho, é melhor a gente crer no Senhor Jesus do que ficar se baseando na teologia. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o crescer em fé é falando. Crie, por isso falei. Então você fala. Você agora mesmo que está enfermo, diga: eu estou sarado em nome do Senhor Jesus. Eu sou sarado em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, essa igreja cresceu. Essa igreja que como eu estou te falando, não tinha um crente sequer, só 6. Lá no começo, que mal sabiam qualquer coisa. E hoje ela é mais de 5 milhões de pessoas. Mas o interessante é que o mover do Senhor começou a acontecer ali. E as pessoas eram presas logo com um mês de convertido. O próprio pastor Lynch, o próprio pastor Engwan foi encarcerado, foi preso. E ali onde ele foi preso, irmãos, em uma prisão de segurança máxima, ele entendeu que era para estar pregando o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali dentro. E haviam muitos que eram condenados à morte. Ele foi sentenciado a 3 anos. E durante esses 3 anos, ele teve um papel especial para aqueles que já não tinham esperança, sabiam que iriam morrer, estavam no corredor da morte. Ele pregou o evangelho para eles. E eles ali foram salvos, mesmo indo para o corredor da morte. Então, eu concluo aqui que eu quero orar pela tua cura completa em nome de Jesus. Que essa rede de igrejas em Linxin, nessa cidade, nasceu no meio da pobreza e da ignorância. Pobreza, segundo o próprio pastor Engwan, foi canal de Deus para ensiná-lo a depender somente de Deus e nada mais. Hoje, essa igreja reúne milhões de fiéis. É um dos maiores movimentos cristãos na China e não depende de publicidade, de redes sociais ou templos luxuosos. A sua história mostra que o evangelho não depende
de estrutura, mas de corações dispostos a crer e obedecer. Amém? Você crê nisso? Deus não busca a perfeição, mas corações dispostos a crer. Se você crê, eu quero orar com você aqui agora. Eu fui muito encorajado por este capítulo de hoje e eu quero orar por enfermidade. Enquanto estava lendo ele, nós aprendemos recentemente, num dos cultos que estivemos na Paz Church com o pastor Abe, que nós devemos crer imaginando aquilo que vai acontecer para Deus realmente agir. Não é um coração honesto que vai agradar ao Senhor, é um coração cheio de fé. Enquanto eu estava lendo, interessante, eu já imaginava pessoas sendo curadas durante essas palavras e durante essa oração. Então, eu espero que seja você. Eu acredito que seja você que vai ser curado agora. E depois eu quero ouvir os seus testemunhos. Tá bom? Então eu vou orar agora. Coloca a mão no teu coração. Saiba disso. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Todas. Não há enfermidade acima do nome de Jesus. E todas as enfermidades têm origem no diabo, no pecado. E Jesus veio para desfazer todas as obras de Satanás. Feche os teus olhos por um minutinho. Eu quero orar com você. Eu creio que o poder do Espírito Santo agora está alcançando o teu corpo, alcançando o teu coração, aquecendo o teu coração. E agora, em nome de Jesus, trazendo a cura sobre a tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro. Eu oro em nome de Jesus. Creio no poder do nome de Jesus. Creio no poder do Deus Espírito Santo. Eu creio no sangue de Cristo, que lavou os nossos pecados. Nós não temos mais pecados, fomos lavados, somos filhos agora. Pecamos, mas não somos pecadores. Senhor, eu creio agora em nome de Jesus, que esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que me ouve agora, se ela simplesmente crer e imaginar agora que ela está sarada, como diz a tua palavra, só o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou imaginamos, através do poder que em nós opera. Eu creio agora que ela é sarada agora, em nome de Jesus. Que ele é sarado agora, em nome do Senhor Jesus. Enfermidade, nós te damos uma palavra de ordem no reino espiritual, no nome de Jesus, vai embora agora. Sai desse corpo, vai embora. Espírito de enfermidade, que tenha cometido não só essa pessoa, mas a casa dela, a família dela, e já vem de gerações. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, vai embora agora. Seja sarado, minha irmã. Seja sarada, minha irmã. Eu creio no poder do nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, vai embora agora. Em nome de Jesus, eu oro, crendo e imaginando, ouvindo testemunhos de que o Senhor curou neste dia. Para a glória do teu nome, eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Você orou comigo. Você creu. Eu tenho certeza que você foi sarado. Eu tenho certeza. Eu percebi algo acontecendo, irmãos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Oh, aleluia. Não sei se você já sente algo diferente no seu corpo. Você quer escrever aqui. Mas se não, também não tem problema. Nos deixe saber. Nos deixe saber depois. Olha, fulano de tal orou, foi curado. Faz os exames, faz o que tem que fazer. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio que Ele pode curar. Assim Ele fez, de maneira simples, na vida dos nossos irmãos. E por que Ele não pode fazer também nas nossas vidas? Eu não estou aí para te dar uma bibliada na testa, tá bom? E nem te oferecer a água de batismo, que é horrível. Mas Jesus curou. 9h40, foram dois capítulos hoje, poderoso. E amanhã, 21. E eu acredito que amanhã nós temos um convidado para lá de especial. Ele é tão secreto, que ele não tem Facebook, não tem Instagram. Ele também, junto comigo, serve no BTJ e ele está sempre
viajando para baixo e para cima. O seu nome é Will, e eu creio que amanhã ele vai estar com a gente aqui. Você não pode perder por essa não, hein? Muita história legal. Eu vou confirmar agora às 10, eu tenho reunião com o BTJ, confirmando com ele que amanhã ele estará com a gente. Não perca às 9 horas, vai ser poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele venha com cura sobre a tua vida, que Ele venha com bênção sobre a tua vida, com prosperidade sobre a tua vida. Essa semana é semana de vitória do Senhor sobre você e sobre a sua casa. Buyalpa, Yeshu Aini. Não temas, Deus te ama, Jesus está contigo. Tchau, Deus abençoe.